perdão, eu aprendi a trancos e barrancos que o perdão, ele é individual. Hoje eu estava conversando com o Baba, eu trouxe nos stories que ele fala que existem lugares cujo chamamento religioso é: vem que aqui você tem o perdão. Na Umbanda não. Vem que aqui você vai se direcionar para o seu melhor. E se for de vosso merecimento, se perdoe. Perdoe a si, perdoe o outro, mas só se isso não te causar mácula. Sim. Porque não adianta você ficar correndo atrás do perdão e esse perdão, por você não conseguir, te levar a outros quês além daqueles que você já tem. A Umbanda ensina você limpar chão, construir parede, pintar, organizar, higienizar, fazer as comidas, ser honesto consigo para com as suas obrigações, tratar os seus mais velhos com respeito, respeitar a hierarquia, coisa que a gente, quando é adolescente, tem um pouco de dificuldade dentro de casa, porque é a adolescência, né? Mas a gente que entrou muito cedo, eu vim de família, você veio de família, depois eu virei médium e sou formada pela nação, pela vertente Omolocô, mais a minha família de almas em Angola, e a cartilha é a mesma. Aqui você entra e constrói. Não adianta você ser para um lado e não ser para o outro. De novo, o perdão é individual e só vale a pena trabalhar nele quando se reconhecem as sombras, quando as acolhe e quando você entende que é primeiro você. Se isso não te causar dor, aí está na hora de partir para o próximo, aqueles que te causaram dor. A pergunta também é para mim, né? Vou me posicionar, então. Ai. A Umbanda, ela ensina o tempo inteiro o perdão de forma, dentro de um terreiro, né? De forma tão delicada. Porque você se depara dentro de um terreiro com pessoas que viram os mesmos gatilhos. Sim. Do seu ciclo pessoal. Sim. Que você escolheu, que você filtrou. E aí, quando você se depara dentro de um terreiro com pessoas com esses mesmos mecanismos, vamos falar assim, você fala: poxa, eu estou numa casa espiritual, onde eu não sou tão perfeita. Que eu não sou. Eu sou perfeita, graças a Deus e a todos, por ter os braços, não precisar ter chego aqui carregada, saber me alimentar, saber tomar água, né? Saber, e quando a gente fala saber, além do executar, é ter ciência do que eu estou fazendo, que tem muitos que não têm, porque estão doentes. Então, o perdão, ele começa, o fator de reclamar. Por que você está reclamando? Quando tem tanta gente sem Você está reclamando porque você não tem dinheiro. Mas você já abriu o seu armário? Tem arroz, tem feijão. Olha, pode não ter carne, mas tem ovo, tem uma lata de atum, tem uma salsicha. E se não tem, farinha com angu. Tudo certo. Você já reconheceu dentro do teu ego e vaidade, do sonho que você teve, o que te propuseram? Você está aqui para ser acolhida. Você está aqui e só vai entender isso aquele que sentar num pé de um preto velho. Justo. Para ouvir. Justo. Porque eles são, na minha percepção, eles são o sinônimo de perdão. Sim. Eles apanhavam. Muitos dilacerados. Muito. Apanhavam porque às vezes cansados, sem dormir, porque já tinham trabalhado uma noite anterior, uma semana pesada, não tinham condições de executar da forma que era necessário para aquele senhor.
E eles o tempo inteiro, eles falam de perdão. Mas, fia, né? Eu vou tentar falar que nem uns que eu imito lá. Mas, fia, pega esse copo d'água. Aí, a véia, você tá reclamando, fia, que não tem aquelas coisas que estouram assim, que espuma? É assim que fala, fia? É assim? Mas eu tô te dando um copo d'água benzido, fia. E agradece. Bebe. Ela benzinha. Agradece, fia. Olha o perdão, o seu Chegou. alto perdão, fia, entrando no seu coração, fia. Aí Quando aquela fala água assim, vai toma. descendo. Aquela água vai descendo. Que ela vai fazendo assim por dentro. Você tá um vulcão. Você já chorou no colo de um vovô e de uma vovó? Ai, pelo amor de Deus. Eu tenho o privilégio de ter grandes médios no meu terreiro. Acho. Grandes. Acho. E quando tem algo que tá tão dolorido aqui, eu faço minha parte. Mas eu também peço a licença para me recolher e poder sentar e ouvir. É gostoso. O maior perdão que você pode dar para alguém é para você, mas também reconhecer, né, que existe pessoas muito piores, em situações muito escassas, invisíveis, e você reclamando. Às vezes, algumas pessoas falam assim pra mim: eu não consigo perdoar o meu pai. Aí eu, dentro da minha conversa espiritual e dentro da minha profissão, eu falo: mas por que você ainda não conseguiu perdoar o seu pai? Vamos abrir essas gavetas. Vamos abrir agora. O que te incomoda no teu pai viram gatilhos em você, porque você tem parte ali, tá? Eu quero que você entenda que parte do que vira o gatilho lá, você tem. Por que você não perdoa seu pai? Por que que você pede para o seu pai te dar tanto amor? Só que você não parou para pensar que antes do seu pai veio o seu vô. O seu vô também não conseguiu dar amor. Porque antes do seu vô, teve seu bisavô. Menos. Olha quantas gerações que faltou amor. Aí você entra nesta casa espiritual. Não sei perdoar. Filho, você tá me falando que ele nunca te ouviu, mas ele também nunca foi ouvido. Começar por esse ponto é o mais importante. Eu pratico da mesma forma. Então, porque foi assim pra mim, né, mana? Foi difícil perdoar meu pai. Até o ponto de não fazer mais diferença. E aí eu entendi que não precisava de perdão. Precisava de presença e de ação. E é sobre. O perdão funciona desse jeito também. E o perdão, ele conforme você também vai se permitindo ouvir o que você precisa mudar, que é o bendito do que o Caveira falou. Sim. Você se coloca... mano. Dói. Dói. Mas você se coloca num lugar de auto-perdão, né? É importante. Porque eu também disse isso no primeiro bate-papo, repito sempre para os consulentes e para os filhos da casa, né? Quando você não sabe se perdoar, você não vai perdoar ninguém. Essa é a regra básica do ser humano. Sim. É algo que a dona Carmen fala sempre, né? Sempre nas nossas mesas, em qualquer uma. Sim. Quando tem alguém nessa situação, manifesta, ela sempre fala: o quanto você está se julgando que não te permite ser generoso consigo. Seja mais generoso consigo. Se entenda. E a certeza de que você entenderá o outro é gigantesca. A avó tá falando aqui, né, pra mim agora. O Pai Nosso, ele fala isso. Sim. É engraçado. Perdoai. Que, sim, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E os mandamentos falam sobre isso. Sim. Perdoe você primeiro para depois você perdoar o próximo. Ame você primeiro para depois você amar o próximo. Primeiro e depois. Sim. Sempre Como que é o depois. verbo, mana? Eu faço. Ele
faz. E sempre presente. Nada de futuro. Exatamente. Nada de Nós passado. fazemos. Não é assim? Sim. Vós fazeis. Não é assim? E todo mundo faz tudo junto e lava o cabelo ainda. Exatamente. Por que então não usar conjugar o verbo no eu me perdoo, Sim. eu te perdoo, eu nos perdoo, Sim. eu vos perdoo? Porque é tão simples. Mas é a bendita do Zona bagulho de que conforto. Caveira fala. Aí nós vamos usar aquele trechinho do corte. Labachúria de canto. Ai, não era esse? Desculpa. Sensacional! Pontual! E aí, aquele corte no piloto, a gente estava mencionando sobre isso. Quando você também não se coloca no lugar de querer perdoar, ele faz o quê? Então tá, afunda. Aí você começa. Palpitação. Vai no cardio, faz exame, nada acontece. Né? A mente, porque você Muito começa a louca. construir os monstros, a mente, ela começa a focar naquela pessoa que você não tá conseguindo perdoar. A pessoa tá andando, gente. É você. Aí você vai entrando numa frequência energética. Eu prefiro não falar. Eu também acho, porque você teve a sua caminhada para chegar até Né? aqui. Uma frequência As energética. pessoas precisam estudar sobre. Exatamente. E aí, o que acontece? Às vezes a pessoa que te causou o gatilho, ela nem tem ciência. E mesmo que tenha. Porque ela não está preocupada Ela ofereceu o que ela podia, quando ela podia, como ela com sabia. os seus gatilhos. Quem tem que se preocupar com os seus é você. Simples. Ela continua vivendo, você continua apontando, julgando, mas aí você fala, e eu tô ficando pra trás. É uma corrida de São Silvestre. O perdão, mana, tá aqui. Você... É isso aí. É isso. É sobre. E eu acho que aí- com tudo, né, mana? E aí quando... E eu vou entrar num outro assunto que foi aproveitar esse gatilho. E aí quando a avó Severina, né? Ela vai cuidar do coração. Eu acho bonito. Porque daí ela põe a mão da pessoa junto com a mão dela, ela já preparou, então aqueceu. Aí ela faz assim, tá a mão, filho. Vai respirando, fecha os olhos. Deixa eu ir massageando o seu coração. Vai respirando, filha. Aí ela fala, você tá ouvindo? Ouça, não sinta. Ouça o teu vital. Agora deixa eu tocar no seu coração. Agora eu quero que você sinta o que está acontecendo com o seu coração. Ela começa a massagear o miocárdio. O que é um miocárdio? É a parede onde o nosso coração se encontra ali, ó. Aí ela fala, você sabe o que é isso, filho? É mágoa, é rancor, é falta de perdão. Aí ela vai massageando, filho, traz aí em pensamento. Quem são os fios que trouxeram isso aí pra você? Aí no final ela fala, toma água. Bebe. Mas ó, sente aquela aguinha descendo até a pontinha do dedo, fio. Aí a pessoa E abre a o olho. cusparada? A pessoa abre o olho porque acha que ela já disse os fios que te trouxe problema. Aí a pessoa abre o olho. Ela fala assim, fio, você tá vendo como é fácil perdoar? Começa aí dentro. Pronto. É uma revolução. Um tapa Porque na tá cara. todo mundo acostumado com os coaches da vida, mas eu ouso a dizer que os maiores coachings da vida para o povo de terreiro Adorei. são os pretos velhos. Adorei. Que muito se engana, que fica só naquela coisinha. Essa rapaziada segura os portais para não passar. É. Os quiumbas, fera radical. Sim, sim. Eles são convocados para o portal de Ave Maria, por exemplo, que quem me apresentou foi o meu mestre Chiquinho, de apometria. Salve, mestre, sua bênção. São os pretos velhos que delegam quem entra, quem sai. Eles, eu não vou falar carcereiros, mas eles são os cuidadores do portal.
Sim. E aí a gente está falando do portal de Ave Maria, mas existem os portais dos mestres ascensionados que estão entre nós agora. E trazer essa galera de Atlantes para cá, e isso também... você vai tocar nesse assunto? Falei de Mestre Chiquinho, não posso não falar, pelo menos por cima dessa situação. É macumba para inteligente, isso aqui o nosso bate-papo. Quando a gente começou, a gente estava ouvindo o recadinho da Mestra Nada. Exatamente. Né? E foi lindo o recado dela. Muito bonito a propósito. São essas coisas que nos dão força. Não existe problema da gente entender a visão, a cosmovisão de todos os credos. Eu acho que cada um fica na sua caixa, e quando a gente traz isso para dentro da nossa Umbanda, não é que a gente está descobrindo o ovo, mas os nossos mais antigos já faziam isso, de certa forma, e eles não nos falavam. A gente está descobrindo por nosso mérito, porque a gente está indo atrás, eles estão mandando a gente estudar e a gente está indo atrás. Antes tinha mais fé? Talvez. Tinha. Talvez. Tinha. As pessoas antigamente, elas não eram tão induzidas. E elas não tinham tão muito direcionadas. ao que recorrer. Não. Não tinha médico, não tinha estrutura de saneamento, não tinha Só psicólogo que hoje disponível. A gente tem total Sim. facilidade e liberdade, e a gente fica nas amarras. Exatamente. Essa é a realidade, né? E o povo antigamente sofreu demais, mana. Desculpa. Eu vi em falando... todos os sentidos. Às vezes, as minhas tias, né? Às vezes elas começam a contar as histórias, não eles, com E, histórias reais. Elas começam a contar as histórias reais. Eu fico muito impressionada, porque assim, era um povo extremamente sofrido. E é isso que a avó, indiretamente, vem colocar na nossa cabeça. Sim. Não tinha tempo para não perdoar. Eles não tinham tempo para se coçar. Para se coçar. Né? Hoje a gente tem inúmeras facilidades, inúmeros canais de comunicação bons, de credibilidade, Sim. que ensinam, mas as pessoas não estão interessadas também. Tá muito legal, EJO, confusão, contenda. Eu não quero isso. Elas não querem... eu vou falar Estudar, até exemplo trabalho. dentro do terreiro, assim. As pessoas em gira... Você já reparou como é gira de preto velho? Graças a Deus, eu tenho ainda o privilégio, mas até na minha casa, a gira de preto velho é sempre os que são leais à casa, que acreditam. Mas gira de Exu e Pombogira, eles não estão preocupados, eles não estão preocupados em ouvir ensinamentos. Eles estão preocupados... Aquela alegria, aquele calor, aquela colocação, aquele vocabulário. É muito sedutor. Que os Exus, eles usam. É muito sedutor. Porém, aqui tem essa pergunta e eu já vou emendar. Por favor. Porém, eu quero que vocês saibam que sim, existem alguns Exus que são preto velhos. E assim, sucessivamente. Assim como existe caboclo. Assim como baiano, existe. Tá porém, exatamente. Porém, dentro da necessidade da frequência. Sim. Até do próprio terreiro, até do próprio médium. Pergunta danada essa. Sim, existe a possibilidade.